glória a Deus. Eu estou tendo um pouquinho de problema e me perco nas letrinhas da harpa. 469. 469. De vez em quando você vê o pastor saindo fora, né? Glória a Deus. Quando a angelical trombeta neste mundo ressurgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, Vamos louvar mais um hino? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Tem muitos hinos que a gente lembra, irmãos. 394? 394? 394. Glória a Deus. Vamos, vamos? Edilé quer cantar? Glória a Deus. Maria? Posso tentar, pastora, que eu estou com falta de ar, graças a Deus, mas eu posso tentar. A senhora que sabe. Se você me ajudar, nós vamos ajudar. senão eu estou sozinha, eu vou ficar me matando aí. Deus abençoe, irmão José. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos
louvar o hino 394. Todos cantando com alegria. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com luz e amor trabalhando pra o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a dos teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pra o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos para Deus. Livro de 2 Reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado no nome do Senhor. Vamos ver aqui. 2 Reis. Deixa eu só ver aqui o versículo. Glória a Deus.
4, do verso 1 ao 17. Louvado seja Deus. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler uns, irmãos leiam após, tá bom? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestado todos os teus vizinhos vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seu filho, e eis que lhe trazia as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse aos seus filhos: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e a teus filhos vivei do resto. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse sempre passa por nós, e é um santo homem de Deus. Passamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, versículo 13, né? Porque ele tinha falado a Geazi, dizendo: eis que tu tens tratado com todos os develos, e haveis de fazer, o que haveis de fazer por ti? E haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer? Pois por ela. E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. E por isso disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Somente até aí. Amém? Glória a Deus. Quantos pedidos se manifestam nesta noite? Eu em minha casa. Glória a Deus. Continue orando em favor uns dos outros.
Continue orando em favor do pastor Daniel, em favor de cada irmão da igreja. Irmãos, faça exercício de orar uns pelos outros. Esta dádiva do amor, para que Deus possa recompensar a cada um segundo a vontade dele. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Nós temos orado, muitas vezes nós lembramos mais de mim, da minha família. Ó Senhor, me abençoe minha mulher e meus filhos. Né? Vamos orar, irmão. Vamos lembrar os nossos irmãos, os queridos, pessoas que nós queremos que a salvação entre na vida deles. Vamos pedir também. Glória a Deus. Nós vamos estar orando em favor de vocês. Ó Pai, é em nome de Jesus que estamos, Senhor, mais um dia, Senhor, nesta casa, te adorando e bendizendo o teu nome. Jesus querido, obrigado, Senhor, por cada irmão que já está presente. Obrigado, Senhor, por cada irmão que já se encontra nesta live. Ó Pai de poder, que a tua graça e o teu amor possa estar sobre todos, ó Pai. É em nome de Jesus que nós manifestamos, Senhor, que teu Espírito Santo possa ser conosco. Pai de poder, toda mágoa, Senhor, seja tirada. Em nome de Jesus, a falta de perdão seja tirada, perdoada, Senhor. Em nome de Jesus, que possa haver misericórdia, que possa haver teu amor, Senhor, na vida de cada um. Ó Pai de poder, ensina-nos, Senhor, amarmos, Senhor, mais as vidas, Senhor, do que todas as coisas deste mundo. Ó Pai de poder, ensina nós sermos, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que dedicamos em fazer algo, Senhor, em favor dos outros, que se preocupa, Senhor, com a causa dos nossos irmãos. E é em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço, venha visitar cada um, ó Pai, cada nome mencionado, lá em Minas Gerais, lá em Mongaguá, Senhor Jesus, aonde tiver um ouvinte, Senhor, ouvindo este culto, nesta hora, possa, Senhor, o Senhor exercer, Senhor, aleluia, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, aleluia, seja com cada um, aleluia, manifesta, Senhor, a tua glória sobre esta pessoa, em nome de Jesus, aleluia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, aleluia, libertando, purificando com teu Espírito Santo, manifesta-lhe a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por mais pressão que seja
Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vou dar 2 oportunidades. Glória a Deus. O Roberto espera. Glória a Deus. A oportunidade está aberta. O pastor não vai falar nome. Glória a Deus. Salve da igreja da paz do Senhor. Amém. Vou louvar o 3. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Senhor, seja com teu povo, Senhor. Amém. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor.
louvado e agradecido o nome de Jesus. Glória a Deus. Oportunidade aberta. Jesus. Enquanto a irmã Carolina Nova, eu quero falar com você para suporte da obra do Senhor. Ser ofertante da casa do Senhor. Contribuir com os dízimos e as suas ofertas, sendo o braço forte da obra do Senhor. Se você da live e quer contribuir conosco, em falar da live, eu quero agradecer os irmãos que têm continuado sendo fiel ao Senhor, contribuindo com alegria. Vou estar orando por todas as vidas de vocês que têm abençoado a obra de Deus pelo Pix e também pela conta corrente. Eu tenho sentido muita falta de muitos companheiros. Eu peço que os irmãos me ajudem. Estou numa grande obra. Nós estamos construindo o templo. Estamos com as nossas ferragens aqui dentro da igreja. Na semana que entra, nós vamos colocar elas todas lá, em nome de Jesus. E vamos também, possivelmente, já colocar a laje. E eu preciso de recursos. Glória a Deus. Eu preciso de recurso para que as coisas aconteçam. Então, os irmãos que quiserem contribuir comigo, 45 522 dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. O Banco Itaú. E você que quer contribuir pelo Pix, é 11 98567 2508. Esse também é o telefone do pastor, tá bom? Contribua com alegria e tenha certeza que Deus certamente te recompensará. Aleluia.
Amada igreja do Senhor Jesus. Amém. Feliz pelos irmãos, muito mesmo de coração. Agradeço a Deus pela vida de todos que estão aqui, os que não estão presentes também. Quer dizer que eu amo vocês. Amém. Recife. Glória. Que aprendi com Jesus. Infelizmente não foi o Jesus que passaram para mim, foi o que eu descobri, que eu aprendi. Vai te amar um ao outro, seus inimigos como você mesmo. E eu estou gostando de amar vocês, de conhecer Jesus. E eu estou gostando de fazer a diferença, ser diferente. E as coisas começam a acontecer na minha vida, sem explicação. O último culto, meu amado pastor me chamou de um nome que eu não sei nem o que é. Mas me fez lembrar de algumas coisas do passado, do começo da pandemia. Porque, sobre relação à máscara, sobre relação ao álcool gel, irmãos, é bom usar assim, o álcool gel assim. Acredito que seja eficaz, faz parte. Mas ouço da boca do meu pastor também, que a gente pular do álcool gel, que a gente se cobrisse de corpo inteiro. Se Jesus me proteger, nada vai adiantar. E está sendo esquecido esse ponto. As pessoas acham que se só fazer o que o decreto diz, já é o suficiente. Por isso que tem muitos morrendo. Por isso que morrendo não, descendo a sepultura. Porque hoje, depois que eu conheci Jesus, eu tenho outra visão sobre morte. Em alguns casos é libertação, em alguns casos é um fardo que sai, porque para muitos aí fora só existe, não tem vida. Eu vejo esse evangélico que quer só é sofrimento. E eu ficava, eu não quero esse Jesus nada, esse aí não serve para mim não. Eu ficava, às vezes eu até brincava, às vezes falava sério, porque eu via só sofrimentos. E as pessoas achavam que aquilo era servir a Deus. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração para hoje, Mateus 1, 21. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é eficaz, Deus existe, Deus não deixa ninguém sem resposta. Aleluia. A maioria das vezes está na nossa cara e a gente fica perguntando, cadê Senhor, o que está acontecendo? É só o versículo 21, a igreja pode ler para mim, por favor? E dará a luz ao filho e chamará seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Amém. Tem povo de Jesus aqui? Oh, glória. Glorificado e exaltado. Então, é sobre isso que está me incomodando, isso que bate no meu coração, isso que começou a me incomodar. Salvará o seu povo. Vocês não precisam de mais nada. Porque a palavra também diz, se vocês morrerem em Cristo, estará salvo. Vocês viverão. Se viverá. Então não tem um porquê vocês temer. Tem povo de Jesus mesmo? Glória a Deus. Somos de Cristo. Igreja, o resto é resto. Eu, quando me apresentaram a Jesus, que eu paguei para ver, eu desafiei, eu perguntei, eu tive ousadia, porque eu via falando de um Jesus daquele que está na cruz lá na Católica, eu via falar de um Jesus da Igreja Universal, eu via falar de um Jesus, mas eu não via esse Jesus acontecendo e fazer nada. Eu via homens fazer. A partir do momento que eu falei, Senhor, se Tu existe mesmo, se existe um Deus mesmo sobre todas as coisas, que no dia que me apresentaram Jesus, falou que Ele seria autossuficiente. Quando eu falei autossuficiente, é que não precisa de mais nada, é só Ele. Quando Ele falou assim, tudo é possível para aqueles que creem. Mas existe esse Deus mesmo, ainda tem esse Deus mesmo? Por que eu vejo as pessoas doentes, que eu vejo
responsabilidade baixa, não é que eu deixo as pessoas só olhando para a dificuldade, Glória a Deus. se eu tenho um aleluia. Deus tão grande ao meu favor. Hoje, irmãos, eu uso máscara, uso por educação, por respeito, em alguns lugares que não dá nem para entrar sem, por educação também, para nos fazer do irmão, às vezes passo álcool gel. Mas nunca que eu vou chegar e dizer assim, aí se eu não passar álcool gel, a misericórdia, socorro, meu Deus, não. O que está em mim, se tiver alguém infectado e eu der um abraço, quem que cai por terra? É eu? Não era um mal que tinha que ter medo da luz? Você pega uma lâmpada, acendeu, a escuridão some, ela foge. Assim é o Jesus da minha vida. Se Jesus é em mim e na vida de vocês, por que vocês têm medo de tocar no irmão? Com medo dele estar infectado? Se há um Jesus na vida de vocês, e é verdade, ele existe, ele é de verdade, que esteja desenganado, esteja pronto para morrer. O que está em vocês, se apenas um toque, é para levantar aquela vida. Ou salvar, como a palavra diz, salvar o seu povo. Aí já não é da minha alçada, aí de Deus, aí a vontade dele sempre vai prevalecer. Então, o que me incomoda aos meus irmãos hoje, então eu vou falar porque minha ousadia, não, já fui chamado de louco, já fui chamado de radical, já fui chamado de doido, já fui chamado de sem noção, o pastor me chamou de um negócio que eu não sei nem o nome, não sei nem o que é, mas glorifica a Deus por isso. Glória a Deus. Vou justificar. Por que eu tenho que honrar o meu Senhor? Por que eu não posso ter medo? Porque se eu tiver medo, eu vou estar desfazendo o meu Jesus. Começo da pandemia, que foi de janeiro para fevereiro, 2019 para 2020, quer dizer, né? Trabalho com o público, dobrei o joelho, foi uma oração, irmãos, uma. E agora, Senhor, vou trabalhar, volto para casa, no trabalho, o que é que eu faço? Irmãos, não. Deus me deu um flash simples. Com os meus protegidos. Como assim? Porque eu também não entendi, eu me assustei, eu levantei, porque as coisas de Deus, às vezes, o homem não está preparado para receber. Mas eu recebi, para honra e glória. Foi uma oração de, acho que não deu 15 segundos, porque eu não consegui orar mais, porque eu fiquei imaginando a cena. Vocês imaginam uma bexiga branquinha, um ente querido seu dentro, ligada no céu, firmada no chão. Foi isso, na minha oração foi só isso. O Espírito Santo colocou no meu coração, os teus estão protegidos. Agora eu vou ter medo? Agora eu vou ter problema? E aquilo lá que Deus fez comigo não vai servir de nada? Eu vou desfazer do meu Deus? Não faz sentido. Então fui trabalhar sem medo. Veio coisas para duvidar, veio. Contei o testemunho aqui no final do ano. No começo desse ano, minha esposa perdeu o paladar. Irmãos, foi uma oração. Uma. Aqui não, a dos meus. Que eu lembro da promessa que Deus fez na minha vida. Minha esposa fez o resultado. Eu nem me preocupei. Sai daqui, aqui. Não. For para a honra e glória do Senhor, amém. Mas quem me prometeu não foi homem algum. A promessa está aqui. Se tu tem Cristo, se Cristo está em ti, quem tem que fugir de nós é o mal, não nós se esconder. Aleluia, Deus. Isso é uma desonra muito grande ao nosso Senhor. Não estou falando de tentar Deus, não. Eu estou falando de honrar o nome dele mesmo. É de procurar quem ajudar. É de procurar fazer para honrar o nome dele, agradecer o nome dele. Então, se eu for para servir um Jesus mais ou menos, para mim não serve. Se for para me servir, eu não sei, talvez. Não dá. Ou a gente acredite, Senhor, se quiser me levar, amém. Se puder fazer alguma coisa por ti ainda, obrigado, amém também.
Que a verdade é que a palavra diretamente deixa bem claro para nós. Eu não preciso ler para vocês que aqui não tem ninguém aqui que sabe menos que eu. Todos aqui conhecem a palavra muito mais que eu. Nós estamos aqui de passagem, igreja. Se é que vai ficar mais tempo, então vamos fazer alguma coisa. Se é para ficar pouco tempo, a gente vai para onde? O colo do Pai. Vamos andar com Jesus. E é disso que eu vou ter medo? É disso que eles estão com medo? Ai, que se eu morrer, eu não sei se eu estou 100% com Jesus. Então se conserta. É simples. Ai, que não dá, porque tem coisa que tem como abrir mão. A palavra já diz, nega a si mesmo. Glória a Deus. Quando me chamaram de radical, eu fiquei lembrando do que Deus fez com Jesus. Se aquilo não foi radical, para seu único filho, por pessoas que nem nós, se isso não for radical, se isso não for sim ou não, vai ou vem, como é que diz o popular brasileiro, vai ou racha. Vocês têm noção de que você pegar seu único filho e dar por alguém que não te quer, que não te dá atenção, tu amando e tu rejeitando, e mesmo assim ele fazer sofrer, ser humilhado, ser cuspido por amor a gente. E agora nas dificuldades que tem aí, nas dificuldades que está vindo aí, no ensaio que está por vir, os irmãos estão com medo de glorificar a Deus. É porque se eu for para a igreja eu posso pegar e morrer. Pô, vocês imaginam, se eu morrer indo para a igreja, onde é que eu vou? Se eu morrer indo louvar a Deus, fazer algo para o Senhor. Uma vez eu falei com o pastor, não ande de avião de jeito nenhum. Não ando. Tem medo? Pode chamar o que você quiser. É opção minha. Mas se for para o meu Senhor, até morre no avião. Se vai cair, se não vai, eu não ficar preocupado. Porque eu sei que vou estar trabalhando para o Senhor. Eu vou estar trabalhando para aquele que é dono da vida e tem poder sobre a morte. Ou eu acredito ou eu não acredito, igreja. Agora, se for para a gente estar aqui, com Jesus que será Deus, é de ti, Senhor, não sei o que. Está em dúvida? Busca na palavra, que a palavra que o Senhor te responde. Não entendeu? Dobra o joelho, o Senhor responde. Agora ficam os pastores desesperados sem saber o que fazer, e as ovelhas dando trabalho, querendo para o pastor, e o pastor tem que prestar conta. Então, quando me ofereceram, como me falaram sobre Jesus, eu tinha ouvido falar muito de Jesus, mas eu ouvi falar de todas as formas. De todas as formas que você pensar, eu já ouvi falar de Jesus. Já ouvi falar que até na macumba tinha Jesus. Esse tinha o Jesus dele lá, eu falei, rapaz, e agora? Aí fiquei imaginando como que era, o que eu ia fazer, para quem eu ia dobrar o joelho, quem que eu ia chamar de Senhor. Aí já não foi mais homem nenhum que me apresentou. Aí eu comecei a ser presenteado, eu comecei a ser, vou falar presenteado porque o que teve para mim, não tem como eu passar para ninguém, foi só coisa entre eu e Deus. Eu acredito que fiquei confuso na época, mas não tinha como outro ser ter aquele poder sobre mim. Aí as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. Hoje eu posso dizer que desde o ventre da minha mãe, Deus já tinha um plano na minha vida. Hoje eu já posso dizer que Deus tem poder sobre todas as coisas. Eu ficava querendo entender por que eu passei por tanta dificuldade. Hoje eu sei por quê. Irmãos, hoje tem muita gente precisando da gente. Hoje tem muita gente nas trevas. Tem muita gente sem saber, sem opção. Porque não teve um vizinho, não teve um inimigo que sequer falar, Jesus te ama. Para ele bater a curiosidade e perguntar, que Jesus é esse? Fazer que nem eu fiz. A vez que o irmão me chamou para ir para a igreja, eu desacreditado, eu falei para ele, Jesus? Jesus não quer saber de mim não.
faço, não chego em lugar algum. Então, quando eu vi Jesus de verdade, o Cristo, o Redentor, aquele que sofreu na cruz por mim, aquele que pagou os meus pecados, que me libertou dos pecados, eu falei, Deus existe mesmo. Aí comecei a me questionar, por que os irmãos desviavam? Igreja, eu fiquei perguntando por que os irmãos desviavam. Perguntei tanto que acabei desviando. Desviando não, me afastei. Para a honra e glória do Senhor. Mas depois que eu conheci Jesus, nunca mais foi o mesmo. Mesmo lá fora, aquela saudade batia. Quando eu vi um hino, só não tinha forças. Eu comecei a entender o plano de Deus na minha vida. Esse é o plano de Deus, esse é Jesus mesmo, esse é Deus mesmo, esse é um Deus. Aí eu pergunto para meus irmãos, se está na minha vida, por que não está na vida dos meus irmãos? Não estou falando que eu tenho vocês, não. Eu só queria que meus irmãos colocassem mais em prática, vivessem mais com esse Jesus. Eu só queria que meus irmãos reclamassem, lamentassem mais, reclamassem menos e agradecessem mais. Porque o que eu vejo, onde eu chego, só está difícil, só está difícil, só está difícil. Irmão, a minha vida já teve difícil. Porque eu não tinha esperança. Eu falo para a igreja assim, não sabia, eu só existia. Eu sabia que eu não ia morrer, eu sempre brincava, não sei para morrer. Não sei por que eu falava isso. Aí até eu brincava, dizia que eu nasci para semente, falei, não, mano, não nasci para morrer. E eu acredito que ninguém nasceu para morrer. Mas já era o Espírito Santo trabalhando comigo. Porque eu já estava cansado de ouvir as irmãzinhas pregar para assim, Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um chamado muito lindo para você. Eu falava, o que Deus quer comigo? O cara que nem eu, que não consegue parar de beber, que não honra pai, que não honra mãe, está pouco se lixando, mal liga minha esposa é testemunha. Hoje eu tenho um diálogo mais legal com meus pais, mas eu nunca liguei para parente, para família, nunca. Hoje eu quero saber como eles estão. Hoje eu já torço por eles. Hoje, o Jesus que está em mim, Senhor, eu peço pelos meus inimigos. Não deixe que eles morram, levanta a cabeça deles para eles me verem bem, para eles pelo menos bater a curiosidade de saber o que aconteceu comigo. Quem sabe, na tua misericórdia, aconteça com eles também. Porque eu quero para eles também isso aqui. Porque eu não consigo mais ter rancor nem desejar o mal de ninguém, nem querer tirar ninguém. Eu torço por todos. Aí eu me pergunto de novo, Senhor, o que está acontecendo com esse povo que fala de um Jesus e isso não está aí? Existe tanto Jesus assim? Bom, quando me falaram de Jesus, que falaram de Jesus de verdade mesmo, eu perguntei e ele respondeu. Eu procurei e achei. Ele até hoje nunca me deixou sem resposta. Nunca. Então é um Deus que é perfeito. Ele é um Deus, não vou dizer a mais, não vou dizer a menos. Ele é um Deus conforme as nossas necessidades. Quando eu comecei, eu sei que eu posso fazer muito mais. Quando eu comecei a me esforçar para o Senhor, comecei a honrar mais o nome dele, mesmo sendo chamado de doido, de irresponsável, até esse nome eu levei, porque eu tinha uma criança em casa, que não sei o quê. Eu falei, mas eu não vou deixar de honrar meu Jesus por causa de um filho meu. Porque essas experiências eu já tive, e paguei um preço, e o preço não gostei do resultado. Colocar qualquer outro ser antes de Jesus. E quando eu ouvi falar de Jesus de verdade, até para dormir é diferente. Quando eu conheci Jesus de verdade, coisas que eu achava que eu não tinha solução, eu achava que não ia ter para onde ir, não ia ter o que fazer, era o fim. Veio coisas de eu não chegar, de eu não
não tem como definir. Falar assim, Deus fez. Para finalizar, então, um testemunho rápido do ano passado de novo, 2020, começo de pandemia, todo mundo em crise praticamente, mas eu estava firmado em Jesus. Comecei o ano com um veículo com dívida, prestação de quê? Na média de R$1.000, não valia 15 mil, vai, professor, 15 mil. Outubro de 2020, um veículo de valor de 35, sem dívida. Contando esse testemunho com o irmão esses dias, ele falou assim, na pandemia eu falei, de onde veio o dinheiro? Tenho a mínima ideia. Roubei? Não. Tá lá, adesivo, presente de Deus. Eu não tenho outra coisa para dizer. Mas isso aí é o mínimo na minha vida. Pela pessoa que eu sou hoje, com Jesus. Então, como que eu vou me preocupar com o coronavírus? Como que eu vou dar crédito ao coronavírus? Se o coronavírus veio para separar os que é e os que não é. Quem não está firmado em Jesus vai fazer o quê? Vai ficar com medo mesmo. Não estou chamando ninguém de covarde não, igreja. Porque o medo faz parte do ser humano. Mas eu acredito que falta fé, falta ousadia no nome do Senhor. E se a gente quisesse, se a gente não tem, como eu não tinha, eu pedi a Deus. Um dos maiores pedidos para Deus foi ousadia. Porque se tem uma coisa que me incomodava era quando alguém me perguntava uma coisa e eu não tinha resposta. Ou ia conversar com o bêbado fazia uma pergunta e eu coçava a cabeça e falava, não, Senhor, eu não quero mais passar por isso. Não quero mais passar por isso, porque não é para mim, eu não quero isso, eu não quero isso. E como que eu vou falar de Jesus? Veio qualquer um na rua ali, qualquer um que vem falar de Jesus, que eu vou falar de Jesus, sabe mais do que eu. Mas aí o Espírito Santo começa a tocar no meu coração. Saber e não viver chega a ser um absurdo. A gente saber que Jesus é bom, que Jesus é poderoso, que Jesus está por nós, que Jesus morreu por nós, que Jesus dá a oportunidade do perdão para nós, mesmo nós errando, mesmo nós falhando, e mesmo assim ainda fica no Jesus mais ou menos, no Jesus será. Eu não preciso ler, porque já está em mim. A palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que pedir ao meu Pai em meu nome, assim será feito, já pode agradecer. Eu vou duvidar disso? Só se eu fosse bobo. Tudo. Não falou assim, tem coisas que você não pode pedir, não. Tudo aquilo que você pedir em meu nome, meu Pai, você pode agradecer que assim será feito. Vocês acham que Deus está contente em ver as pessoas cabisbaixas e ver nós tristes? Eu acredito que chega incômodo. Imagina vocês com um pai milionário sentado do lado de vocês e vocês preocupados com um pacote de arroz. Chega a ser... Não tenho nem palavra para isso. Não tenho nem palavras. E eu tenho. O Espírito Santo me deu esses dias, uns 3 meses atrás. R$1 ou 1 milhão para Deus é diferente. É conforme a tua necessidade. Não tem... Eu falo... Dar um abraço no irmão, independente da situação dele. Porque a palavra já me deu que aquele que está em Cristo tomará veneno, colocar a mão sobre enfermos. Você está com Cristo, está com o Senhor da cura, está com o Senhor da luz, está com o Senhor dos exércitos, está com o Senhor que nunca perdeu nenhuma batalha. Então, como que eu vou dar crédito ao medo? Como que eu vou dar crédito ao coronavírus? Vou lembrar mais uma vez, estou falando para tentar Deus não. Para fazer que nem eu já fiz aí, tirar máscaras contaminadas, pôr na cara coisa parecida, não. Eu estou falando
é ter autoridade mesmo. Hoje, antes eu pedi em nome de Jesus. Hoje eu determino em nome de Jesus. Tem muita diferença. Senhor, me dá em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus. Pai, ajuda. Porque Jesus me prometeu, está aqui na palavra. Fala que vai passar o céu, vai passar a terra, a palavra dele não passa, Deus não vai voltar atrás. Todos nós aqui temos dificuldades, mas só tem a diferença. Vai manter de cabeça erguida, vai ficar procurando defeito, procurando pelinho ou procurando chifre, cabeça de cavalo. Sendo que Deus já prometeu, vai, segue, estou contigo. E mesmo que algum de nós aqui não chegue lá na frente, vai ser para honra e glória do Senhor. É para Ele que nós vivemos. Porque se a gente está com Jesus e viver mais ou menos aqui, a gente está perdendo tempo. Imagina a gente está aqui, uns que curtiam um forró, uns que curtiam uma cachaça, que falam assim, não, eu nego assim mesmo para seguir Jesus. Aí imagina a gente negar um mais ou menos e depois ir para o inferno. Negociação a gente fez, né? Não é ser radical, irmãos. É ser inteligente. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente estamos com Cristo, ou a gente pede licença e se afasta. Vai receber mais honra de Deus fazendo isso do que viver uma vidinha mais ou menos. Porque se chegar num pai dono de tudo isso aqui, de tudo mesmo, coisa que a gente nem imagina, e perguntar para ele, será que tu pode me dar, pai? Se meu filho me fizer isso com a coisa que eu tenho, eu vou dar um cascudo nele. Pô, você tem um pai. Tu não está merecendo, faz por onde? Mas não tem será. Eu estou assustado, eu estou indignado, eu fico tentando perguntar, tentando me achar. Eu fico perguntando para Deus mesmo, assim, Deus me conforta de uma maneira, mas eu falo, não, Senhor, não, eu que sou teimoso ainda, mas era para a gente estar mais unido, era para a gente estar mais orando pelos outros, era para estar mais ajudando os outros, era para a gente estar mais, pegando mais um na mão do outro. Nessa hora então, não, nessa hora não, estamos matando uns aos outros. Eu ouvi uma semana retrasada que o cristão hoje é o único exegese que mata os seus próprios soldados. Doeu ouvir aquilo. E não era para ser assim. Todos em nome de Jesus e um matando o outro. Tem lógica isso? Para mim não faz sentido nenhum. Mas eu peço que os meus irmãos, a partir de hoje, procura pôr um Jesus diferente nas nossas vidas. Determine pela minha vida, pela vida dos pastores principalmente, porque a luta dos pastores não são fáceis. Todos aqui têm dificuldades. Mas um pai aqui tem um problema com seus filhos em casa, acabou. Pastores não, é todos. O pastor não pode errar, os líderes não podem falhar, não pode não conseguir, que se não conseguiu já é todos os deles apontando. Eu sei que tem um Deus justificando, mas podia ser mais fácil, né, pastor? Podia ser mais suave, né? Mas não, é tudo contra. Agora vem a lei contra os pastores também, né? Achando que está muito fácil a vida do pastor, aí coloca agora um decretos aí que para deixar um pouquinho mais difícil. Aí um xinga o pastor porque não abriu a igreja, outro condena o pastor porque abriu, e o pastor acho que não sabe, às vezes a dificuldade não sabe nem como orar. Oh, glória, aleluia. Mas Espírito Santo. eu determino hoje, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos inimigos, que Deus dê oportunidade para que eles possam ver a glória do nosso Senhor. E que dê tempo para eles. Que dê tempo e oportunidade para eles
aceitaram Jesus, viver um Jesus verdadeiro. Porque só assim a esperança e a refrigério nas nossas almas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, porque milagre o Senhor tem feito, o Senhor tem fortificado o Teu povo, o Senhor tem fortalecido, Senhor, a fé dos nossos irmãos. Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer, Senhor, propósito Teu, Senhor, na vida de cada pessoa, cumpra, Senhor, ministério de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amados, o tempo está correndo, a hora voa, mas eu gostaria de mencionar com você no livro de 2 Reis, que é a qual nós lemos, bem rápido, vou trazer uma palavra bem rápida mesmo ao seu coração. Glória a Deus. Sirva, glória a Deus, de reflexão para você e eu, amém? Aonde nós lemos 4, foi o capítulo 4, do verso 1 ao 17. Nós temos aqui uma mulher que, se ficar a viúva, você percebe que ela fala para o profeta que o marido dela era servo do profeta. E uma coisa ela fala, o profeta fala, agora meu filho vai ficar como servo. Essa palavra servo aqui se deriva escravo. Meu filho ficará como escravo. Quem era a mulher? Uma viúva. Mulher de um dos filhos dos profetas, de alguém que servia Eliseu, que servia os profetas de Deus, estava possivelmente cumprindo a vontade de Deus através da vida dos profetas. Porém, agora nós vamos perceber, olha, ele servia, vamos falar aí, ó, ele servia lá na congregação do irmão Eliseu. E por ele servir na congregação do irmão Eliseu, do profeta Eliseu, agora a mulher fala para Eliseu, olha, ele era homem. Se fosse aqui na nossa igreja, nós ia falar, olha, era um homem que tem medo de Deus. Alguém ia dizer, quem sabe, falar assim, não, pastor, ele te serviu, te honrou, e agora não temos nada, vamos ter que vender, vamos ter que entregar ele para pagar dívida, vamos entregar meu filho para pagar dívida. Mas nós vamos perceber que aquela mulher recorreu à pessoa certa. Ela entendeu que Eliseu era o homem de Deus, entendeu que Eliseu era profeta. Quem sabe ela sabia de cor que crer nos seus profetas e prosperarei. E ela vai então. Nós vamos perceber que ela conta para Eliseu. Eliseu disse, o que te hei de fazer? No versículo 2. E disse-me, o que és que tens em casa? E disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Opa! Uma palavra que eu quero ressaltar aqui, ela primeiro coloca o esposo como serva do profeta Eliseu. Só que agora, ela continua mantendo a fidelidade, a lealdade como serva de Eliseu. E não era nem serva de Deus, irmão. O interessante que ela coloca aqui que a tua serva, ela entendia que se servisse Eliseu,
através de Eliseu, a bênção de Deus ia ser sobre a vida dela. E ela diz assim: olha, tua serva não tem nada. Então ela coloca como serva. Então certamente era uma mulher temente a Deus, temente ao profeta, obediente ao profeta. E a ocasião, mesmo ela sendo obediente, agora ela está num beco sem saída. Está num túnel procurando a sua saída. E ela olha para o homem de Deus e conta: olha, meu filho vai ter que ir para as mãos dos credores, vai ser servo dos credores, vai ser escravo dos credores. E Eliseu começa a falar: declara que tem. Quem sabe ela poderia até dizer: olha, se eu tivesse alguma coisa, eu tinha proposto uma troca, tinha proposto lá um negócio. Mas a mulher declara para Eliseu que não tinha. Fala comigo, nada. Sabe, irmão, tem gente que também é servo, porém não tem nada. Aí Eliseu olha para aquela mulher e diz: declara que tem. Ela fala: olha, só fosse mineiro ia falar assim, só um bocadinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. Fosse o irmão José, ia falar tantinho, né, irmão José? Ô, glória, baiano, né? Tantinho, assim, irmão Roberto? Bahia? É, irmão? Só tem um tantinho de azeite. Aí Eliseu fala: olha, vai lá tomar um pouquinho de vaso emprestado. Só que não pega pouco, não, pega muito, pega bastante. Pega bastante vaso. Pede para o seu filho ir lá pedir. E assim veio. Depois você entra no seu quarto, fecha a porta e começa a despejar lá nos vasos. E a palavra de Deus diz que ela foi obediente ao profeta. Ela foi obediente ao homem de Deus. E nós vamos perceber que a palavra de Deus conta que aquela mulher não tinha nada, senão um pouquinho de azeite. Amigos e irmãos em Cristo, é necessário nós declararmos para o Senhor o que temos. É necessário nós colocarmos diante do Senhor, quem sabe através do homem de Deus que lhe pergunta: o que você tem? Declara o que você tem em casa. Quem sabe o que você está declarando é os problemas, a dificuldade. É aquilo que tem te impedido você ter um encontro com Deus. Mas aquela mulher disse: olha, eu tenho um pouquinho de azeite. Eliseu entende que aquele pouquinho podia fazer bastante. E aquele pouquinho, Eliseu determina que fosse tomar vaso emprestado. E a palavra nos declara que aquela mulher pediu ao seu filho a pedir bastante vaso e começa a pedir vaso para um vizinho, para o outro: olha, me empresta um vaso, me empresta aí outro vaso. Não, eu não tenho um vaso. Que tipo de vaso você quer? Eu quero grande. Quem sabe? Não, qualquer um que você tem aí serve. Ah, eu tenho 3, me dá esses 3. E começou a levar vasos para dentro do quarto. E aqueles vasos foram levados para dentro do quarto. E daqui a pouco aquela mulher fez o que o homem de Deus determinara. O que eu quero te aconselhar nesta noite? O irmão Roberto sempre usa um termo dizendo que vale ter um Deus e não pode clamar. E Ele não pode te ajudar. Mas também eu quero te dizer ao contrário agora. O que adianta ter um homem de Deus e não seguir o conselho do homem de Deus? O que adianta ter um pastor e não seguir as orientações do pastor? O que adianta ter um profeta e não acreditar na profecia ou naquilo que Deus tem falado ao coração? E aquela mulher, ela toma posse, Maria. Ela entra para dentro do quarto, fecha a porta, como o profeta ensinara,
e começa ali a despejar o azeite, até que os vasos se encheram. Olha, não tem mais vaso para encher. Então agora o profeta fala assim: olha, paga a dívida e vive do resto. Estou falando de uma viúva a qual o esposo era servo do homem de Deus. Numa condição, do nada, Deus fez ela vendedora de azeite. Por que vendedora de azeite? Porque você vai ver que tinha tanto azeite que o profeta determina para viver do resto. Olha, irmão, a bênção de Deus é tão grande quando você crê. Pode ter certeza que tem milagre para você, para pagar as dívidas, aleluia, e para você sobreviver do resto, aleluia. Mas do nada, o Senhor fez o milagre. Agora nós vamos observar que o texto a seguir conta de uma mulher, que a qual observava o homem de Deus, uma mulher sunamita, que observava o homem de Deus ir comer pão, e sempre que ele passava naquele caminho, ele comia pão sempre no mesmo lugar. E um certo dia a mulher observou e fala com o marido: mulher, ô marido, olha aí, este homem é um santo homem de Deus, porque nós vemos ele vir, sempre ele para aqui para comer um pouquinho de pão, para se alimentar um pouquinho, depois segue o caminho. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Olha, irmã, o exemplo do homem de Deus precisa estar em destaque. Ou seja, Deus precisa estar na vida do homem e da mulher de Deus. E aqui agora nós não vamos ver Eliseu testemunhando, mas nós vamos ver a mulher testemunhando de Eliseu. Olha, ele é um santo homem de Deus, aleluia. Irmão, Deus tem milagre para a sua vida. Continua obedecendo ao Senhor e fazendo o propósito de Deus, que o povo vai enxergar você como homem de Deus, como mulher de Deus, e o milagre de Deus vai acontecer sobre você, aleluia. E nós vamos ver que Eliseu não tinha, ele precisava um caminho longo. Eliseu precisava passar todos os dias. E a mulher olha, e aquela mulher, ela consegue avistar a necessidade do homem de Deus. Ele não tem aonde repousar a cabeça, mas era um santo homem de Deus. Ele passa por aqui sempre, come pão no mesmo lugar, mas não tem aonde reclinar a cabeça. Quem sabe as condições eram poucas para pagar uma pousada. Quem sabe não dava, não tinha amigos para que pudesse ali hospedar. Porém, havia alguém que avistou a necessidade de um homem de Deus. Olhe bem, meus amados irmãos, eu não sei qual é a circunstância da vida que você se encontra, mas uma coisa é certa: vai ter sempre pessoas, aleluia, de olho em você como um santo homem e uma santa mulher de Deus, aleluia. E Deus sempre vai levantar alguém para abençoar os teus filhos, para abençoar os teus queridos, aleluia. Deus sempre há de levantar pessoas para abençoar homens e mulheres de Deus, aleluia. Podemos continuar caminhando, fazendo o querer do Senhor, convicto que a nossa providência, que o pão, que o descanso, é Deus quem vai preparar, aleluia. A nossa vida está nas mãos de Deus. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus nos garante que Eliseu vai, ou melhor, a mulher vai e constrói ali um espaço, aumenta ali, faz um puxadinho, irmão. Faz um puxadinho, põe a mesa, cama, cadeira. Opa, faz ali um lugar para recepcionar o irmão Eliseu, o homem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: mulher de Deus, ela tem um coração hospitaleiro. Ela chega para o marido: eu preciso fazer alguma coisa.
A obra é de Deus. E a obra é de Deus, então se é a obra de Deus, olha, irmão, Deus toca no teu povo para a obra não parar. Deus toca na mulher sunamita. Aleluia. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E nós vamos perceber que aquela mulher faz o quartinho para o irmão Eliseu. E o irmão Eliseu é grato. O irmão Eliseu é grato. E fala, mulher, o que está faltando na tua casa? Quer que eu falo da sua vida para o rei? Por quê, irmão? Olha aqui, abre os olhos espirituais e olha os olhos materiais e olha, abre os olhos para a palavra. Nós vamos ver que Eliseu tinha influência. Se fosse hoje, ia falar, Eliseu tinha influência política. Porém, aquela mulher diz, olha, tudo que eu tenho, estou na minha terra, tudo que eu tenho, eu estou na minha terra, eu tenho tudo que preciso. Então, era uma mulher, fala comigo, financeiramente abençoada. Financeiramente próspera. Porém, estava faltando alguma coisa. E quando Eliseu pergunta, ela não declara o que estava faltando. Porém, tinha um homem que andava junto com Eliseu, que era o servo Geazi. E nós vamos perceber que Geazi, servo de Eliseu, percebe a necessidade da sunamita. E Eliseu fala, olha essa mulher, quem sabe Geazi fala para Eliseu, olha Eliseu, essa mulher é próspera, viu? É abençoada. Se fosse hoje fazendeiro no Brasil, palavra fazendeiro, olha, ela tem tantas cabeças de gado, tanto isso, tanto aquilo. É uma mulher próspera. Porém, Geazi olhou e falou, Eliseu, eu percebo que aquela mulher não tem filhos. Ela falta ali um filho. Olha, irmão, tinha bastante coisa, mas não tinha a alegria de ter um filho. E Eliseu chama aquela mulher e fala para aquela mulher, olha, no tempo de uma gestação, qual que é o tempo de uma gestação? Fala comigo, 9 meses. Aí Eliseu declara que aquela mulher ia segurar um filho no tempo de uma gestação. E a palavra de Deus diz que aquela mulher gerou um filho em uma gestação. Porém, o filho dela cresceu, irmão. O filho dela cresceu. E já grandinho, levando marmita para o papai. O sol quente. A cabeça veio doer. E aquele menino veio, para comigo, morrer. Tudo que o homem de Deus propusera para aquela mulher que foi hospitaleira, arrumou um quarto, cama para ele dormir. Agora, quem sabe alguém vai dizer, olha, arrumou problema para aquela mulher, ela não estava lutada, ela não ia se lutar porque não tinha filho. Porém, Eliseu, ela manda chamar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu manda Geazi. Ela começa a falar, e o meu negócio não é com Geazi, não é com o servo Geazi. O meu negócio é com o homem de Deus. O meu negócio é com o homem de Deus. Ô irmã, eu quero lhe aproveitar esse texto aqui agora, de mostrar que aquela mulher sabia que tinha necessidade, mas tem necessidade que não é qualquer servo que vai responder por aquela ocasião. Tem que ser o Senhor. E ela sabia disso. Ô irmão, pode ter certeza, se você também é homem e mulher de Deus, pode ter certeza que o seu nome vai ser chamado para fazer a obra. Olha, nem orar por mim, senão vai olhar e você vai dizer assim, você dá para você chamar seu pastor? É sério esse negócio. Irmão, se você é uma mulher de Deus, homem de Deus, pode ter certeza que vai chamar você. Vai chamar você. E vou te dizer uma coisa, você tem autoridade para isso. O Pai te deu essa autoridade. Essa autoridade é sua. Mas nós precisamos andar como homens e mulheres de Deus. E nós
ressuscita aquela criança. Ressuscita aquela criança. Porém, na hora que Eliseu ressuscita aquela criança, passados alguns dias, Eliseu percebe que Samaria, ou seja, Deus mostrava para Eliseu que Samaria ia passar 7 anos de fome. E agora, irmão, Eliseu deixava aquela mulher lá, ou iria, Eliseu vai lá e aconselha aquela mulher: olha, se eu fosse você, eu iria pegar o seu filho e tudo que você tem e vai embora, porque aqui a seca vai tomar conta. E a palavra de Deus disse que aquela mulher obedece à voz do homem de Deus e abandona a casa, abandona tudo que tinha, porque a fome iria bater em Samaria. E ela foi, a Bíblia diz, isso está lá relatado no capítulo 9. A Bíblia conta que aquela mulher foi peregrinar. Ou seja, quem tinha tudo, para comigo, agora não tem? Agora não tem nada. Irmão, aqui eu estou mostrando a fase da vida cristã. Pode até ser que você depara a hora que você não tem nada, mas pode ter certeza que tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que usa homens e mulheres, aleluia, uma mulher santa, homem santo, aleluia, para cuidar de você, aleluia. E aquela mulher entendeu que Eliseu estava querendo cuidar dela, e o Deus de Eliseu também. Aquela mulher largou tudo que tinha e foi peregrinar. Passados anos, a fome passou. Aquela mulher começa a voltar. Aquela mulher volta e vai até o rei. E quando chega ao rei, e ela começa a pedir para o rei: olha, eu sou daqui. Eu deixei minha casa. Eu deixei meus bens por causa da fome. O Espírito Santo. E daqui a pouco, irmão, ela começa a falar que ela era sunamita. Porém, irmão, o rei começa a não dar muito crédito. Daqui a pouco aparece Geazi. Começa a aparecer Geazi. Só que antes disso, ela começa a falar o que Deus fizera para ela através do homem de Deus. Olha, eu vi um homem de Deus sempre caminhar pelo mesmo caminho. Ele sempre passava perto da minha casa. Um dia eu decidi com meu esposo fazer um quartinho para que aquele homem de Deus pudesse repousar a cabeça. Aquele homem de Deus, por eu fazer aquele ato, ficou muito feliz comigo. E ele declarou que numa gestação o meu filho ia nascer. Eu não tinha filho e meu filho nasceu. Está aqui meu filho. Porém, um certo dia, meu filho foi levar marmita para seu pai. E lá ainda morreu. O fôlego faltou. Porém, eu chamei o homem de Deus. E o homem de Deus ressuscitou meu filho. E foi também esse homem de Deus que falaram para mim sair da terra de Samaria, porque durante tantos 7 anos iria ter fome. E eu saí e fui peregrinar. Porém agora eu voltei a pedir para o Senhor a devolver a minha casa e meus bens. Ô irmão, ela não tinha mais nada, porque saiu para peregrinar. Ô irmão, quantas pessoas saíram e voltaram, foram peregrinar, voltaram. Porém nesta noite, aleluia, eu quero ministrar uma palavra poderosa à sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aquela mulher começa a pedir para o rei, e daqui a pouco
a Geazi aparece. Aí, tá aí, esse aí é o servo do homem de Deus. E Geazi começa a contar a história. E o rei percebe que era a mesma história, era o mesmo testemunho. Ô irmão, os testemunhos dos servos de Deus tem que ser verdadeiro, viu? O testemunho tem que ser, olha, ele ouviu, ele viu, e nós passamos junto, aleluia, pelos mesmos milagres. Eu vi, quem sabe Geazi falou, eu vi também, aleluia. Ô irmão, Deus está te chamando para você viver uma vida santa, uma vida, aleluia, cheia dos mistérios de Deus, aleluia. Olha, outrora não tinha nada, mas no mesmo momento que não tinha nada, o rei olha para o seu, como fala lá, irmãos, nome? Súditos, seus servos. Tem mais um nome aí que fala aí? Me fugiu o nome. O rei determina, fala, olha, vai lá, devolve tudo que é dela, abençoa ela. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Mesmo que se os adversários tiverem com coisas que é tua, que faz parte teu, aleluia, Deus é fiel para declarar que você possa ter tudo de novo, aleluia. Se, pastor, eu perdi tudo. Ô irmão, se as tuas vidas estão guardadas em Deus, pode ter certeza que o melhor dele está em tuas mãos, aleluia. Ou o melhor dele você tomará posse em nome de Jesus, aleluia. Nós estamos entendendo esta palavra, aleluia. Estamos vivendo em momentos de pandemia. Olha bem, pode até ser que você está falando, pastor, o senhor não sabe nada que essa pandemia me causou. Ô irmão, o Deus que nós servimos é um Deus galardoador, é um Deus abençoador. Não tem pandemia, aleluia, para tirar a bênção do povo de Deus. O povo de Deus, aleluia, ele continua marchando, aleluia, porque ele sabe que a maior recompensa não está na mão dos homens, mas sim na mão de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, glorificando ao Senhor? Viva alegre e feliz com Jesus, e agora só vivo a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Oh glória! Aquela mulher, dia que o homem de Deus entrou na casa dela, a história dela mudou. Mas Fernanda, ela foi protegida da fome. Foi protegida da fome e foi peregrinar, mas fome não passou. E depois de peregrinar, ela tomou posse de tudo que era seu. Que nesta noite, se você se coloca que tem perdido alguma coisa, viu? E foi algo que Deus te deu, pode ter certeza que as bênçãos do Senhor te acompanhará, aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Sexta-feira temos um culto aqui, começa às 8 horas, das 8 às 9h30, das 8 às 9, das 20 às 21h30. Irmã Dileta me corrigindo, pastor Dileta me corrigindo. Glória a Deus. Irmãos, continua sendo o abençoador da obra, tá? Não falte, você não falte. Eu vou falar um pouco sobre máscara, álcool gel e respeito às ordenâncias dos homens, tá? Vou falar um pouco sobre isso. Vou falar máscara, álcool gel e sobre as, como que fala aí? As obediência humana, orientação humanas, né? Vamos estar falando sobre isso, tá? Isso é bom, isso é para crescimento e amadurecimento. Amém? Mais algum aviso? Tem sim. Abra o seu lar para a adoração do Senhor. Irmão, o melhor lugar
para você colher as suas bênçãos, é abrir a sua casa para um homem de Deus. Abre a sua casa para o homem de Deus orar, para o homem de Deus cantar, para falar, para fazer a bênção do Senhor. Porque uma casa cheia, uma casa que recebe o homem de Deus, recebe orientação do céu. Entende disso, irmão? Abre a sua casa. Abre a sua casa, entenda que Deus está à sua disposição. Pai, em nome de Jesus, ministramos, Senhor, uma palavra nesta noite, não conforme a minha vontade, Senhor, mas conforme a tua vontade. Esta pessoa que ouviu esta palavra, possa receber esta palavra em nome de Jesus, aleluia, e as proezas espirituais possam acontecer sobre a vida dela, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, eu tudo posso. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.